Então, tivemos um fato inusitado em Balneário Camboriú ontem, na Praia do Estaleiro, em que foi noticiado um ataque de tubarão na praia, em águas rasas. Apenas hoje chegaram as imagens para nós dessas lesões. E a primeira impressão que a gente tem quando se fala de um ataque de tubarão aqui no sul do Brasil é um pouco de ficar um pouco cético, né? Tendo um pouco de ceticismo em relação aos dados, ao que nos chega. Porque a maioria dos registros de ataques que nós fomos investigar não eram ataques de tubarões. Nesse caso, surpreendeu bastante, porque realmente as lesões que foi na cabeça da vítima são características de ataque. Um senhor com 41 anos de idade, justamente no momento que entrava no mar, o que é muito comum em relação a essa espécie. No momento que ele entrava na água, com a água pela cintura, no primeiro mergulho ele sentiu esse puxão na cabeça, que é típico da mangona, o Carcarias taurus. Um tubarão que ele ocorre no Brasil na região sudeste até o norte da Argentina, uma maior concentração no sul do Brasil. Era um tubarão muito abundante outrora, tinha inclusive pesca dirigida a essa espécie, justamente por ele ser considerado o tubarão que tem a melhor carne, a carne mais saborosa. Com isso ele foi dizimado das nossas águas. Hoje em dia as mangonas elas são bastante raras, elas são escassas. Existiam pescas dirigidas, existiam pescas que pegavam 30, 40 exemplares no espaço de 2 dias. E hoje passa-se todo o período da temporada da mangona, que é o período do final da primavera e todo o período do verão, e às vezes não se captura nenhum exemplar, para se ter uma ideia de como realmente eles foram dizimados da nossa costa. Frequenta águas bastante rasas, só que geralmente à noite. O fato do ataque, da mordida ter se dado entre 13h30 e 4 horas da tarde, surpreende também um tanto esse tubarão estar em águas tão rasas, né, nesse horário. Mas não é impossível, porque já houve muitos registros de mangonas no Rio Grande do Sul, mangonas que eram capturadas em profundidades de 1 metro ao meio-dia. E como eu já disse, isso lógico, hoje é muito raro de acontecer. Agora, hoje, né, depois que nós noticiamos que sim, que era uma mordida de um tubarão e que foi possível determinar inclusive a espécie, recebemos diversas ligações e questionamentos, inclusive de pesquisa, mas como que pode se afirmar qual a espécie de tubarão que mordeu com base em alguns cortes simplesmente na cabeça? Realmente os ataques de tubarões são muito difíceis de serem determinados através das mordidas. Nós conseguimos sempre determinar com base nos tipos de tubarões, com as lesões corto-contusas e corto-contundentes, principalmente, que são os dentes lacerativos e os dentes que têm um corte, principalmente com esse poder de amputação, como ocorre no nordeste do Brasil, que arrancam um braço, uma perna, né? Ou que fazem lesões com as bordas bem marcadas, tiram fatias dos tecidos. E não é esse caso aqui. Esse caso, primeiro, para se entender bem por que não temos dúvida que se tratou de uma mordida dessa espécie aqui, ela possui principalmente quatro dentes. E dentre esses tantos dentes, se colocar algo, um papel e passar aqui, se observa que vai fazer 4 linhas de rasgos no papel, que são os chamados dentes protendidos, esses medianos que se encontram aqui. Esses 4 dentes chamados protendidos são os que ela usa como um poder de pinça para capturar os peixes, as lulas que ela projeta a maxila para fora da boca, sai na linha do focinho, quer dizer, ele é totalmente como se minha boca saísse do crânio e viesse pelo menos uns 15, 20 centímetros à frente da minha cabeça e mordesse algo. No momento que ela é projetada, esses dentes, os protendidos, são os que têm esse poder de agarrar o peixe, de prender e sugar. Quando ela puxa para dentro da boca, o dente ele já tem um formato de um gancho, de um anzol, em que a própria densidade da água faz com que o peixe, ela projete, o peixe solte e vá para a garganta do animal. Então ele consegue engolir, com isso ele consegue pinçar um peixe e puxar para dentro da boca. Essa lesão na cabeça da vítima, se observou exatamente isso. 4 cortes que são exatamente a distância, 2 próximos, um espaçamento, um hiato e depois 2 outros próximos, sobre a cabeça da vítima, mostrando claramente esses 4 dentes protendidos típicos da mangona e
No lado oposto, um rasgo na forma de um V invertido, onde teve um ponto único que se pegou. Típico também da espécie, que são os dois dentes superiores sinfisiais, que aqui no caso eles não está quebrado, mas eles vão de encontro um ao outro, geralmente eles são assim, e que tem esse poder de como um gancho. O de cima como um gancho, os 4 de baixo puxam e o de cima é como um gancho. Então, isso foi claramente observado na lesão na cabeça da vítima. Os 4 cortes sobre a cabeça e o gancho que pegou no lado oposto. Nenhum outro tubarão da costa brasileira possui estrutura anatômica bucal que faça esse tipo de lesão. O fato de ser em águas rasas, em Santa Catarina, que é o local onde se concentra o maior número de mangonas, também corrobora esse fato. Mas só a análise da lesão já eu considero suficiente para, sem sombra de dúvida, afirmar que foi uma mordida de Carcharias taurus. Aí entramos na questão do que é um ataque. Eu não considero que foi um ataque de tubarão, propriamente dito. O tubarão estava na água, em águas rasas, e o banhista adentrou sobre praticamente o tubarão, na área onde ele estava. Eu tive a oportunidade, inclusive, de mergulhar com essa espécie confinada no aquário de Barcelona e alimentar esses tubarões. E quando se larga o peixe, que ele vai puxar o peixe para se alimentar, muitas vezes ele nem vira totalmente a cabeça. A boca se desloca e dá como um bote, puxando esse peixe. E foi isso que eu imagino que deva ter acontecido naquele momento. O banhista entrou e se jogou na água num local, porque é um tubarão lento, ele não é um tubarão de movimentos rápidos, se jogou praticamente onde o tubarão estava, e o tubarão, num sentido também muitas vezes de defesa, ou mesmo até de curiosidade, deu esse bote, esta pinçada. Ele não é um tubarão, volto a dizer, que tende a agarrar a vítima e arrancar nacos. Os dentes, como pode ser observado aqui nessa maxila, são bastante frágeis. Eles são dentes agudos e alongados, muito frágeis. A musculatura desse tubarão, se ela empregar força total na maxila sobre uma superfície dura, todos esses dentes serão quebrados. Então, a mangona na cartilagem de Meckel, que é a porção inferior, a maxila inferior, porque os tubarões não têm mandíbula, no maxilar inferior, na cartilagem de Meckel, ela tem diversas terminações nervosas um tanto mais desenvolvidas do que nós observamos nas outras espécies de tubarões. Justamente para ele ter essa sensibilidade de sentir exatamente sobre o que ele mordeu, a densidade daquilo que ele está pinçando, daquilo que ele está mordendo, preservando a estrutura anatômica da boca. Então o tubarão, no momento que ele dá o bote, ele percebeu que era uma cabeça, não propriamente uma cabeça, mas algo duro, e que se ele empregasse força, os dentes se quebrariam, e que não era a presa usual dele. Por isso que ele deu essa pinçada e soltou, e muito provavelmente saiu tão assustado quanto o banhista. Então, é um fato inusitado, um acidente, podemos dizer. É como um cão que a pessoa está descendo uma escada e pisa ao lado de um cachorro dormindo e o cachorro dá uma semi-mordida, não uma mordida de agarrar ou de querer realmente lacerar ou arrancar um pedaço, mas no sentido de defesa. Ele dá aquela mordiscada e foge. Então, eu acredito, pelos indícios, que foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora, quanto à espécie, não há dúvida. Foi um Carcharias taurus, um tubarão conhecido vulgarmente como mangona. E há provas mais do que suficientes para garantir isso. Basta se comparar as fotos das lesões, tanto no hospital quanto depois, e comparar com a anatomia bucal dessa espécie. Aqui no Museu Sonográfico da Univale, nós temos uma grande coleção dessa espécie. É a mais completa que existe sobre a mangona do Atlântico em todo o mundo. Nós temos exemplar adulto inteiro conservado, nós temos juvenis, nós temos embriões e temos uma coleção de maxilas que embasam o que nós estamos afirmando.